pois esta é a promessa que Ele nos deu. Obras maiores que estas faremos, pois esta é a promessa que Ele nos deu. Participamos, Senhor, de Tua santidade e estamos revestidos, Senhor, de Tua justiça. Somos Teus filhos andando na luz do entardecer, e em Tua esposa te glorificarás. Obras maiores que estas faremos, pois esta é a promessa que Ele nos deu. Obras maiores que estas faremos, pois esta é a promessa que Ele nos deu. O Deus de paz põe Satanás debaixo dos nossos pés. O exército do Deus vivo, Ele não irá derrotar. Adoremos ao Senhor por este grande privilégio, ser parte desta herança apostólica. Obras maiores que estas faremos, pois esta é a promessa que Ele nos deu. Esse assunto hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz assim: Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede sensato como a serpente e inofensivos como as pombas. Na Bíblia de vocês está a sede prudente, né, como a serpente, e simples como a pomba, né? Mas a tradução é a mesma. Amém? Você pode se sentar. Amém. Amém. Está conosco nessa noite o nosso irmão Ricardo, né? Creio que já é a terceira, quarta vez que nosso irmão Ricardo está conosco. Fazia algum tempinho que ele não aparecia. Hoje nos deu essa boa surpresa. Deus abençoe o irmão Ricardo. E o seu menino ali, Gabriel? O Gabriel, nome de anjo, né? Deus abençoe o Gabriel também. E todos os irmãos aqui presentes, amém, que está conosco. E os irmãos também que estão nos assistindo pela internet, né? Deus possa abençoar cada um. Possamos aqui ter um bom momento em torno da palavra de Deus. Bom, na semana retrasada, nós falamos sobre o assunto de os 3 pactos, né? Falamos sobre os 3 pactos, amém, onde entra esse assunto tão importante que é a semente da serpente, né? E o irmão Manuel até comentou comigo na saída que aquele culto poderia ser dividido em 3 cultos, né? Porque às vezes é bastante informação e a gente vai muito rápido e às vezes as pessoas não conseguem captar em tudo.
alguém me mandou uma mensagem, disse assim, pastor, esse assunto eu creio que ficou claro, já está claro, já se pode compreender, mas ao mesmo tempo que alguém manda uma mensagem dizendo que está claro, que pode compreender, outros continuam fazendo algumas perguntas, então às vezes o assunto fica claro para um e não fica tão claro para outro, né? Uns são mais rápidos no raciocínio para captar e outros são um pouquinho mais devagar, né? E eu sei que o propósito de Deus é que todos possam ser alcançados, amém? Todos possam captarem a palavra, né? Bom, então, nós tivemos algumas perguntas da semana retrasada e na semana passada nós respondemos algumas perguntas. E nas perguntas que nós respondemos, uma delas era o que é a semente da serpente? E nós respondemos aqui, não com a nossa interpretação, né? Mas nós lemos na mensagem do profeta, o profeta falando o que é a semente da serpente. Também a pergunta era o que era a serpente. Também nós lemos as mensagens aqui e os irmãos viram o que era aquele ser serpente, por meio da mensagem. A outra pergunta é o que era Caim. Também lemos as mensagens aqui, o profeta respondeu o que era Caim. E, finalmente, né, a última foi com quem Caim se casou, porque havia uma certa dúvida em alguns questionamentos, que possivelmente Caim poderia ter se casado com a sua irmã da parte da serpente, né? Então nós pegamos as mensagens e lemos aqui o profeta afirmando para nós que o Caim casou com a sua irmã da parte de Adão e Eva, porque certamente toda a raça da serpente, eles receberam a maldição da serpente e toda aquela raça passou a rastejar a partir de então, né? E aí eu citei uma mensagem para os irmãos, que o profeta fala, quando aquele teólogo está apertando ele, onde é que está essa espécie então? Aí o Espírito Santo mandou o profeta dizer que aquela espécie são esses animais que rastejam, né? Que veio de lá, através da maldição, perderam a sua forma corpórea, perderam os seus ossos. Então a serpente nunca mais vai poder chegar à ressurreição. Nós lemos isso aqui para os irmãos, né? E no meio das perguntas, a gente coloca aqui um esboço aqui na frente, para não esquecer o tópico, né? E os parágrafos, a escritura. A gente não tem a mente tão brilhante, então a gente tem que anotar aqui. E no meio ficou uma pergunta, claro que eu não teria tempo de responder também. E depois, quando eu cheguei em casa, eu estava assistindo a pregação e percebi que uma pergunta me passou por alto e também, durante a semana, surgiu outras perguntas, né? Então, a pergunta que eu tinha colocado aqui para falar para os irmãos é o que é o homem? E até eu lembro que no início da pregação, eu disse assim para os irmãos assim, irmãos, eu vou mostrar para vocês que esse aqui não é o homem, né? E acabou eu falando outras coisas, lendo outros parágrafos, e a gente não chegou nesta parte, o que era o homem. Então eu quero aqui iniciar nesta noite, lendo com os irmãos. Gostaria que os irmãos pudessem manter a ordem, a paz, para que a gente possa dar continuação aqui. Os irmãos estão em paz, né? Vamos dar continuação aqui então. Amém. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, a partir do parágrafo 9 e 10, o profeta diz assim, fala aqui um pouquinho sobre o homem, tá? Ele diz assim, creio que teremos que ler um pouquinho mais acima para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Talvez eu não possa encontrar o que eu quero ver. O que diz o versículo 23 e o 24. O profeta citando o versículo 23 e 24 do Evangelho de São João, capítulo 4. Jesus diz assim, vós adorais,
E este vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é certo, vem? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, judeu ou gentil, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora, no próximo verso está o que eu quero. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Aí o profeta agora faz esse comentário e diz assim: agora, se Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, que tipo de homem ele criou? Um homem espírito. Então, eu creio que eu até me referi isso semana passada, que esse homem aqui do lado de fora, ou essa parte aqui do lado de fora, não é o verdadeiro homem, né? O verdadeiro homem é aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o profeta continua ensinando sobre esse assunto, ele mostrou para nós, e provavelmente ali na semana passada, que esse homem aqui do lado de fora, ele foi formado à imagem das bestas, porque ele foi colocado para governar a terra. O profeta disse que ele estava como o Espírito Santo, que governa o homem. Então esse homem foi colocado para governar as bestas do campo. Então, esse homem aqui do lado de fora foi criado à imagem e semelhança das bestas. O verdadeiro homem, né, criado à imagem e semelhança de Deus, é o homem que está aqui do lado de dentro. Os irmãos querem assim? Tem um outro parágrafo que eu quero ler para os irmãos. Deixa eu só seguir um pouquinho aqui. O profeta diz assim: agora, se você notar, depois que ele tinha feito toda a criação e criado um homem espírito, enfoque isto mais para que a pessoa que me fez a pergunta. Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, os peixes e tudo, mas em sua criação ele fez o homem à sua própria imagem, para que guiasse o gado, as bestas do campo, simplesmente assim como o Espírito Santo guia o crente hoje. Vê? Ele foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala da criação de Deus. Também deixa eu já me referir essa parte aqui, dar uma paradinha aqui, falar isso aqui para os irmãos. Também surge algumas questões sobre civilizações antes de Adão. Alguém já ouviu alguém falar isso na mensagem? Já ouviram, né? Bom, por certo, o profeta diz que pode ter havido civilizações antes da criação do homem, mas não havia homem. Poderia ter havido na vida botânica, na vida animal, mas o homem, o primeiro da escala, isto é incontestável. Na escala da humanidade, Adão é o primeiro. Amém? Então Adão foi esse primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. O profeta diz: Adão foi o primeiro homem na escala da criação de Deus. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus seu Logos, o qual foi o Filho de Deus, e do Logos, qual era a palavra, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e do Logos veio o homem. Então aí vem a ordem da criação. De Deus sai o Logos, do Logos sai o homem, que foi Adão o primeiro nessa escala, né? Então já tirem esse pensamento de pensar que antes de Adão havia outras pessoas sobre a terra, que isso não aconteceu. Bom, na mensagem que também o poder de Deus para transformar, no parágrafo 47 e 48, o profeta diz assim, deixa eu ler aqui com os irmãos, 47 e 48. Essa mensagem aqui, irmãos, o poder de Deus para transformar, não é a mesma o poder transformador da voz de Deus. Eu creio que essa aqui tem só da tradição de Goiânia. Essa aqui não tem da voz de Deus, tá? Porque às vezes os irmãos marcam o parágrafo e depois vão procurar, não está lá, né? Então o profeta diz assim: o primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é espírito. João 4 diz: Deus é espírito, e aqueles que adoram e devem adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, Deus é um espírito,
E o primeiro homem que ele criou era um homem espírito. Amém? Aleluia. Um homem espírito. Que ele criou era um homem espírito. E ele era a imagem e semelhança de Deus. O 48 que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que vai confirmar o que eu falei a semana passada. Então ele colocou este homem em carne. Então não era o de baixo que era o homem, o de cima que era o homem. O de baixo foi um corpo preparado para o homem habitar. Os irmãos compreendem isso? Amém. Então por que eu estou falando isso? Porque também surgiu um pensamento que a serpente poderia ser um homem. Então a serpente não pode ser homem, porque o homem é aquele homem espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Aquela representação antecipada que o profeta fala, foi criado ali. A serpente não tinha uma representação antecipada. A serpente veio na criação comum dos animais. A única diferença é que ela estava entre a raça dos animais e a raça humana. E tinha um espaço para ter uma alma, né? Chegava mais próximo. Mas não tinha uma criação dela antecipada como Adão tinha, né? Não tinha uma serpente teofânica. Os irmãos compreendem isso, né? O homem era o único que tinha essa representação. O profeta diz assim, ó: então ele colocou esse homem em carne, e o homem caiu. Então Deus desceu, se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Esta é a verdadeira história do Evangelho. Isto é em minha opinião. Bom, eu vou... tem mais um parágrafo aqui, deixa eu ver aqui, 58 também, só para concluir essa parte. Aqui no 58 o profeta diz assim: agora, este grande Criador havia estabelecido o seu filho que criou. Agora, Adão foi o seu primeiro filho que criou. Jesus foi o seu filho unigênito, vê? Ele foi gerado por uma mulher, porém Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Por que eu fiz questão de ler esse parágrafo? Porque na semana passada eu também disse para os irmãos que havia uma diferença de Adão e Jesus. Adão, por que Jesus Cristo é o unigênito filho de Deus? Porque Jesus é filho de Deus por nascimento. E Adão era filho por criação. Tem essa diferença, né? Adão foi criado e Jesus foi gerado. Agora, esse espírito que está em nós, esse espírito que está aí dentro, esse é o verdadeiro homem. Esse que está aí do lado de fora, como diz o profeta, se tira a alma, o Espírito Santo desse homem que está aí do lado de fora, o profeta diz que ele é pior do que o animal. E nós vimos isto, né? Até comentamos na semana passada, aquele tio que estuprou a sua sobrinha desde os 6 anos até os 10 anos, o profeta disse: ele será um animal, tomará a criança do colo de uma mãe e vai violar aquela criança. Então, porque esse aqui do lado de fora, realmente, imagem e semelhança das bestas. Amém? O verdadeiro homem, imagem de Deus, embora hoje num estado caído, é o que está aqui dentro. Aí o profeta dizia assim: essa é minha mão, este não sou eu. Essa é minha cabeça, este não sou eu. Quem sou eu? Na verdade, o nosso corpo é só um paletó, né? Uma roupa que veste o nosso espírito. Então, na verdade, o verdadeiro homem é aquele que está aí dentro. Aí o apóstolo Paulo falando sobre esse homem, olha que interessante aqui. Deixa eu ler aqui uma escritura aqui com os irmãos. Os irmãos que estão anotando, no livro de Coríntios, no capítulo 2, o verso 10 até o 12, Paulo diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Então, o verdadeiro homem que conhece as coisas deste homem, é o Espírito do homem que está nele. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então a gente vê que Paulo aqui também está falando a respeito de 3 espíritos, né? Fala do espírito do homem, que é o verdadeiro homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fala do Espírito de Deus e fala do Espírito do mundo, não é isso? Está falando desses 3 espíritos aqui, né? Amém. Então, esse Espírito do homem que está no homem, é esse Espírito que hoje está sendo restaurado outra vez pela palavra falada de Deus. Por exemplo, assim, que dia que o homem foi criado? Alguém pode responder aí? Os irmãos participarem? Que dia que o homem foi criado? No 6º, né? Bom, em que dia que o sol foi criado? Não. Primeiro, aquela luz que saiu de Deus não era o sol. Aquela primeira luz era o Logos que sai de Deus. Então, disse Deus, haja luz. O profeta disse, aquele era o Logos que saiu de Deus. Né? Foi, irmão respondeu, no 4º dia o sol foi criado. Bom, dentro desses 6.000 anos que nós estamos vivendo da queda do homem, em que tempo Jesus nasceu? Vamos lá, o profeta fala, ensina isso bem simples. Vamos lá então, já que os irmãos estão um pouco desencorajados para responder. O profeta diz, de Adão até Noé, 2.000 anos. De Noé até Jesus, mais 2.000 anos. Então Jesus nasceu no 4.000 ano. Por quê? Porque Jesus Cristo representa o sol da justiça. Ou melhor, o sol representa Jesus, né? Malaquias capítulo 4 diz, para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Eu não sei pronunciar o inglês certo, mas o profeta mostra que sol e filho, no inglês, muda só o O e o U. S-O-N ou S-U-N. E quando o profeta ia citar a respeito do filho, horas ele citava filho e horas ele citava sol. Lembra quando ele dizia que nós tínhamos que citar a presença do filho na presença do sol? Porque Jesus Cristo representa o sol da justiça. Amém? Então, nós estamos vivendo hoje aqui em que tempo? Que tempo nós estamos vivendo dentro dessas datas aqui? No 6.000 ano, né? Por quê? Porque no 6.000 ano que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Pelo quê? Pela palavra falada, que é a semente original. Então, eu disse para os irmãos em outro culto, que o homem criado por Deus lá no princípio, a sua imagem conforme a sua semelhança, ele também, como todas as sementes, tinha um gênero. E esse gênero era imagem e semelhança de Deus. Um homem onipotente, semelhante a Deus. O profeta diz que ele era um Deus amador. Deus era o Deus do céu e o homem era o Deus da terra aqui. Quando o homem caiu, ele perde esse gênero. Então a semente fica desgenerada. E Jesus, quando fala a respeito da ressurreição dos mortos, ele fala a respeito da regeneração daqueles dias. Então nós estamos sendo regenerados, recebendo aquele mesmo gênero do princípio que Adão perdeu, que foi criado no 6º dia, recebeu esta semente, que através daquela semente todos os filhos de Deus viriam daquela mesma forma, com aquela mesma natureza. Quando ele cai, perde aquele gênero, os filhos têm que vir de uma forma secundária, ficamos desgenerados, sem o gênero da palavra. Quando chega aqui no final, no 6.000 ano, Deus envia de novo a sua palavra falada, para quê? Para trazer o homem de volta ao seu estado original. Os irmãos compreendem isso? Aleluia. Este é o verdadeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Os irmãos estão felizes? Amém. Compreenderam bem essa parte? Amém. Este é o verdadeiro homem. Agora, outra pergunta que surgiu, que
Também, eu creio que é muito importante, e eu até achei que as pessoas fariam essa pergunta antes. A pergunta é, talvez até esteja no teu coração aí, o que era a árvore? E a gente vê que o profeta, às vezes, se inclina para diversos lugares, sobre o que era a árvore, Então, eu quero dizer para os irmãos assim, eu vou colocar essa parte da árvore, porque, irmãos, os irmãos que estudam a semente da serpente, que lê a semente da serpente, os irmãos que pregam, evangelizam esse assunto, vocês sabem que de todos os assuntos é um dos mais difíceis de você colocar para as pessoas. Até no entendimento da gente, a gente às vezes pode compreender o que está sendo, o que a gente sabe, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de expressar aquilo, Mas eu quero sim, do meu melhor do meu entendimento, eu quero mostrar para os irmãos a respeito desta árvore. O profeta diz o que era a árvore. Então, um pensamento que eu tenho baseado na mensagem do profeta. A árvore, ela está colocada em dois sentidos. Ou posso dizer assim, duas dimensões. Eu vejo esta árvore tanto literal quanto espiritual. Essa árvore aqui da ciência do bem e do mal. Ela é tanto literal quanto espiritual. Então eu quero aqui ler para os irmãos aqui, vamos ver aqui um pouquinho sobre essa árvore literal. Eu vou ler aqui algumas escrituras com os irmãos. Se os irmãos, não precisam você me acompanhar nas escrituras para nós ganharmos tempo. Depois você pode chegar em casa e você pode ler na tua Bíblia. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 7, aqui os irmãos conhecem, a parábola de Jotão. Diz assim, e quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs em pé no monte de Gerezim, e ergueu sua voz e gritou e disse, atentai-me vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram certa vez ungir uma rainha sobre elas, e disseram, ó oliveira, reine sobre nós. Se você seguir lendo a escritura e ler antes, a gente sabe que Jotão não está falando de árvores comuns, Do que Jotão está falando aqui? De pessoas, Não é isso? O Jotão está falando de pessoas. Deixa eu ler mais uma referência aqui. No livro de Números, também no capítulo 24 de Números, olha o que diz a Bíblia aqui. Números 24, versículos 5 e 6. Diz assim, Balaão aqui profetizando para Israel, tentando amaldiçoar, e quando Deus coloca a palavra na boca de Balaão, ele diz assim, quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel, como vales se estende, e como jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor te plantou. Então, quando Balaão está lá em cima do monte para amaldiçoar o povo, quando ele vê o povo passando, ele não vê como pessoas, ele vê como uma quantidade de árvores de sândalo que está plantado. Os irmãos compreendem isso? Só estou dando aqui algumas referências, irmãos, para nós sempre termos o nosso foco de pregação baseado nas escrituras, Deixa eu ler mais umas referências aqui. Também no São João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, Jesus também é uma árvore, A Bíblia diz assim no Salmo 1, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Também aqui um outro salmo bem conhecido, o Salmo 128, também diz assim, abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será, irás bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelo lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Vê? O tempo todo a Bíblia sempre pega essa simbologia da árvore e aplica-se a pessoas.
Jesus curou um cego, não foi um cego que quando foi curado, da primeira vez, quando ele teve a primeira imagem, ele viu homens como árvores. Eu não sei onde é que está escrito essa parte, mas quem leu essa parte sabe que está escrito na Bíblia, né? Ele vê primeiro como árvores, porque a Bíblia sempre aponta a simbologia de árvore a seres humanos. Amém? Eu só vou ler aqui mais um aqui, que esse aqui é importante, essa aqui o profeta sempre cita quando ele está falando a respeito do assunto da semente da serpente. Aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, e no versículo 42, o profeta sempre cita essa escritura falando sobre a Eva. Aqui está a Isabel ali profetizando para Maria, quando as duas se encontraram. Ela diz assim, ó: e ela falou em alta voz, dizendo: abençoada é tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. Né? O profeta sempre, quando está falando a respeito da semente da serpente, ele sempre cita essa escritura e diz: você é um fruto de sua mãe, mostrando que nossas mães estão tipificadas em árvores. E nós, os homens, também estão tipificados em árvores, né? Você sabe que tem um tipo de planta, tem um tipo de árvores, talvez que o irmão Manuel deve talvez conhecer melhor do que eu, que tem árvores que tem que ter árvore macho e árvore fêmea para poder produzir. Hã? Tem que ter o pólen numa e o embrião na outra. E aí os insetos levam, o vento sopra e o pólen vai, cai em cima ali do embrião e onde começa a dar fruto. Se não tiver o macho, a fêmea nunca dá fruto. Não é assim? Então, há árvores macho e árvores fêmea. Amém? Os irmãos compreendem essa linguagem bíblica, né? Eu citei diversas escrituras para você ficar fundamentado na palavra, para depois ninguém dizer: o irmão está pregando, está falando algumas coisas. Não, né? Vamos ler a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo, né? Amém. Então aqui, olha o que o profeta fala aqui, ó, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, a primeira parte. O profeta diz assim, no parágrafo 179, ele diz assim: agora eu trarei a história, ela é toda pura e santa, não houve nenhum pecado e nenhuma desonra agora. Eu pagarei. Esta é a primeira pergunta. Primeiro, a árvore de jardim, no meio do jardim, no meio da árvore. A árvore era a mulher. Espera aí que eu já vou chegar lá, né? Eu vou colocar a árvore literal, e depois nós vamos ver essa árvore espiritual também, tá? Amém? Porque alguém pode dizer para mim: mas o profeta disse que ele não viu a árvore é espiritual também. Diz assim: esta é a primeira pergunta. A árvore do meio do jardim. A árvore era a mulher. Agora eu provarei isto para vocês através da Escritura, se você apenas for paciente por alguns minutos. O profeta segue dizendo assim: Adão conheceu, e ela concebeu e trouxe Abel. Mas eu quero lhe perguntar apenas de um ponto de vista literal. Agora, para lhe provar que ela era a árvore, cada mulher é uma árvore frutífera. Aqui eu já estou no parágrafo 183. Quanto sabe disso? Aí o profeta cita o que eu falei: não é você o fruto da sua mãe? Certamente, você o é. E no meio do fruto, ou melhor, no meio da árvore, o fruto, que ele não deveria tocar. O profeta não explica, mas os irmãos que são adultos entendem o que eu estou falando, né? O que o profeta está se referindo, né? Porque, irmãos, tem assuntos que até Satanás conhece melhor do que alguns religiosos. Não é verdade? Tinha um cantor que cantava uma música uma vez, que ele dizia, 4 horas da manhã, sinto o cheiro da maçã. Claro que a gente sabe que ele não está falando de fruta. Todo mundo sabe o que ele está falando. Até o diabo, por meio dessa canção, por meio de símbolo, confessam que foi realmente um ato sexual que aconteceu no princípio, e o povo religioso não consegue ver isso. Claro que o profeta colocava reticências, não explicava detalhado, mas nós como adultos entendemos o que está sendo dito. Não é verdade? Ele diz assim, se você observar,
Não era Jesus a árvore da vida? Não prometeu ele em São Mateus, ou em São João capítulo 6, eu sou o pão da vida que veio do céu? Se o homem comer, veja, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos, porque estamos sujeitos à morte. Isso é certo. Através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, todos nós vivemos para sempre. Esse homem está falando a respeito de Cristo. Bom, quando Jesus Cristo, os irmãos me perdoem, eu vou falar isso para que você possa compreender o que a palavra fala. Eu vou fazer essa referência. Por exemplo, assim, quando Jesus Cristo oferece o seu corpo, não o corpo físico, mas o seu corpo, palavra, como alimento, ele disse, tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. E quem toma e come do corpo do Filho do Homem, recebe vida eterna. É ou não é? Irmão, tu só pode ter vida eterna quando você se alimenta do corpo do Filho do Homem, palavra. O profeta disse na mensagem dos ungidos dos últimos dias, você não está se alimentando de um homem, não era do homem físico, mas você está se alimentando do Filho do Homem, o corpo, palavra. Então ele disse, né? Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Aí o profeta mostra que quando nós tomamos e comemos desse corpo de um homem, nós vivemos para sempre. E o que traz a morte? Foi o inverso disto. Irmãos, perdoam, vou me referir a isso. Quando a mulher chega e diz a mesma coisa que Jesus disse, tomai e comei. Não é o nome vulgar do sexo? Este é o meu corpo. Só que aquele não era o corpo do Filho do Homem, era um outro corpo, e aquele corpo trouxe morte. Só me perdoa me referir assim, mas eu tenho que falar assim para que você possa compreender o que estamos falando, porque a Bíblia não é uma história de carrochinha, de uma maçãzinha bonitinha, que uma bruxa dá para uma princesinha morrer. A Bíblia é verdade. Ele participa de um outro corpo, que não é o corpo palavra, logo ele morre. Então agora vem esse corpo de novo, a árvore da vida, dizendo, tomai e comei. Esse é meu corpo que é partido por vós. E quem comer tem vida eterna. Porque quando um participou do outro, morreu. Amém? Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui outras referências aqui. Na mensagem A Semente da Serpente, no parágrafo 101 também. O profeta aqui eu vou ler várias confirmações para ficar bem, a estaca bem cravada. O profeta diz assim, não é a mulher uma árvore frutífera? Não é você o fruto de sua mãe? Aquele era o fruto que era proibido de ser tomado. Estão entendendo o que o profeta está falando, né? Aquele era o fruto que era proibido de ser tomado, de ser tocado, né? Na mensagem A Semente da Serpente, também no parágrafo 179, o profeta disse assim, 179, cada homem que é nascido de mulher é nascido em morte, logo que ele vem. Porém, quando ele é nascido na criação de Deus, né, outra vez gerado, como disse o apóstolo Pedro, que nós estamos sendo outra vez gerado pelo quê? Pela incorruptível palavra do Senhor. Estamos sendo outra vez gerado. A palavra no sexto dia, outra vez gerando os filhos de Deus para levar nós de volta a Gênesis 1:26. Amém? Diz assim, porém, quando ele é nascido da criação de Deus, ele não pode morrer. Ele é daquela árvore que existia no jardim do Éden, Cristo. A vida eterna veio através da árvore. Amém? Você diz, ela era uma árvore? Claro, foi o que ele disse. Não comerás dessa árvore. Deus disse lá em Gênesis, não comerás desta árvore. Ora, a mulher é uma árvore. Então o profeta passa o tempo todo mostrando essa simbologia. O que ela significa. Só mais um parágrafo aqui para confirmar, pela boca de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra seja confirmada.
O Éden satânico, parágrafo 100, o profeta diz assim, note, o Espírito Santo, na santa palavra de Deus, tinha desnudado a um homem e uma mulher, e não sabiam. Que formoso! Vida da palavra, a semente da palavra. Deus disse, há uma árvore no meio do jardim, a mulher. O Éden satânico, parágrafo 100. Então o profeta passa o tempo todo se referindo a isso. E também nessa parte aqui, irmãos, antes de eu ler aqui o próximo parágrafo, o profeta também diz assim, que no Éden de Deus, Adão e Eva estavam nus, e eles não sabiam que estavam nus, porque eles estavam velados com um véu de santidade. E o véu da santidade cobriu os seus olhos, e a Bíblia diz que eles não sabiam que estavam nus. E a irmã Brana mostrou que hoje aqui no Éden satânico, as pessoas também, as mulheres estão nuas, não só as mulheres, o profeta diz também, o profeta se refere, esses homens, um bando de marica, com esses shorts, você já viu o profeta falando isso, que diz que pertencia às mulheres. Então, é o espírito do Éden satânico, estão sendo, o diabo está rasgando as vestes das mulheres, aquele mesmo espírito de gadareno, tirando as vestes das mulheres, elas estão nuas, e o profeta diz, e as pessoas não sabem que estão nuas, por causa do véu do pecado. O véu da incredulidade, o véu do pecado, também tem velado os olhos deles, que eles não podem perceber. E ai de ti, se tu fala alguma coisa na rua, está arriscando tu ir preso. Não é verdade? Porque há um véu também que está velando, o véu da incredulidade, é o véu do pecado, que mantém as pessoas cegas. As mulheres estão cada vez mais nuas e não sabem. A era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, na parte espiritual, também está nua, cega, miserável, e não sabe que está nua. Porque existe um véu de incredulidade que cega as pessoas para ver que estão nuas. Amém? Não é assim? Amém. Então, eu creio que essa parte aqui da árvore literal ficou claro para vocês. A mulher era esta árvore literal. Amém? Agora, eu vou ler aqui um parágrafo para os irmãos a respeito desta árvore espiritual. O profeta fala que também tinha uma árvore espiritual. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, no parágrafo 115, e depois no 142, o profeta diz assim, observe, a árvore que Satanás fez com que Eva fosse participante, era a árvore do bem e do mal. Era uma árvore mista. Mista a gente sabe que é espiritual, É uma coisa que tu não pode ver. Deixa eu fazer uma colocação assim para os irmãos compreenderem. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Quando você olhar para Jesus, não se viu uma árvore, Ele diz assim, vós sois as varas. Mas nós não estamos aqui tudo pendurado como vara, Está falando de quê? De uma árvore mista. Amém? Quando o profeta pregou a respeito da restauração da árvore noiva, o profeta mostra a igreja como uma árvore. Amém. Quando eu chego aqui e estou aqui pregando para vocês, eu não estou vendo um pé de árvore plantado aí. Estou vendo pessoas. Mas vocês são a árvore noiva. Vocês creem que são? Amém? Mas que árvore é essa? Uma árvore mista, simbólica. É onde as pessoas não conseguem captar essa parte, que existia aquela árvore física, mulher, mas também tem uma árvore mista junto. Amém? Deixa eu ler aqui outro parágrafo só para confirmar esse mesmo aqui. Aqui é o Deus dessa era maligna, 115, e no 142 o profeta repete e diz assim, observe, os filhos da desobediência e desobediência não têm nada em comum. O da desobediência, o seu Deus, eles dizem, nós cremos na Bíblia, mesmo assim, é uma árvore mista. Está falando, algo espiritual. Vamos ver agora outro ponto aqui interessante. Na mensagem Religião Híbrida, no parágrafo 84, o profeta diz assim, sobre esta árvore. Essa árvore espiritual, olha o que acontece aqui.
e eu vou lendo aqui, vou parar e dizer algo para os irmãos, que vocês já viram o profeta falando isso, para nós compreendermos. Tomemos a árvore da fé. Ninguém está vendo uma árvore da fé aqui, né, irmãos? Então a gente sabe que está falando de uma árvore espiritual. Amém? Tomamos da árvore da fé. Que Eva tomou desta árvore proibida da incredulidade. A gente vê que fé e incredulidade são coisas espiritual, né? É verdade? Sim, tomamos da árvore da fé, que Eva tomou desta árvore proibida da incredulidade. Por que a Eva tomou da árvore da incredulidade? Primeiro, antes de Eva ser engravidada fisicamente, como é que ela foi engravidada? Espiritualmente. O profeta diz, antes de ela cair, o que ela teve que fazer? Primeiro, ela teve que descrer da palavra. O profeta até chega a dizer assim, é mais fácil ir para o céu do que você ir para o inferno, porque antes de você ir para o inferno, primeiro tu tem que descrer da verdade. A Eva tinha verdade, cria na verdade. Satanás vem, a árvore espiritual, a árvore da incredulidade, vem e arrasou primeiro a parte espiritual. Faz com que primeiro ela descreia. Quando ela descreu da palavra, a semente espiritual da incredulidade foi injetada na sua mente. E ali ela já gerou a semente da serpente espiritual, descrendo da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, é verdade. Depois que ela gerou a semente da serpente espiritual, descrer da palavra, é que ela concebe a semente da serpente literal no seu ventre. Vê que acontece essas duas coisas? Os irmãos compreendem isso, irmãos? Diz assim, tomamos da árvore da vida, que é a fé, que Eva tomou desta árvore proibida da incredulidade. Então poderemos tirar o tema, foi a fé. Ela descreu da palavra de Deus. Deus disse que tal e tal coisa aconteceria, e ela deveria ter deixado isso de um lado. Ela deveria ter crido na maneira que Deus disse aquilo, mas não. Satanás veio com a sua teologia, e ela misturou isto e deu a Adão. Porque ela teve que dar explicação para Adão, a mesma que a serpente lhe deu. Não é verdade? E isto causou uma fé híbrida, uma fé misturada. Um pouco de palavra com um pouco um pouco da palavra com um pouco de mentira. Um pouco de verdade, um pouco de mentira, né? Isto é o que a igreja tem recebido hoje. E se chama igreja, uma fé híbrida. Está misturada com medo, dúvida, frustrações. Se isso fosse fé genuína, isto não abalaria. Quando Deus diz qualquer coisa, isto seria daquela maneira. Mas veja, ela misturou isto, tomou o que Deus disse e o que Satanás disse e bateu isso junto e disse, aqui está. Esta é a maneira que muitas pessoas fazem hoje. Vê? Eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz e fazem disto uma fé híbrida. Então o que aconteceu aqui? Nós já estamos chegando aqui a ver agora uma árvore não só física, mas começa a aparecer essa árvore também espiritual. No livro aqui da exposição da Zera, o profeta diz assim, aqui é tremendo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Amém. O irmão Brana passou ao longo do seu ministério nos ensinando a palavra, pregando a palavra. E os irmãos sabem que teve muitos assuntos no ministério do irmão Brana que o Espírito Santo o corrigiu. Quantos sabem aqui? O irmão Brana, ao longo do seu ministério, como os frutos do Espírito, como o assunto de teofania, como a respeito da evidência do Espírito Santo, né? Como também o batismo do Espírito Santo no nascimento, eram duas coisas separadas. Depois o Espírito Santo também o corrigiu. E vocês sabem que nesse livro da exposição da Zera, que foi liberado em 1965, o profeta colocou em ordem todos os pontos doutrinários. Quem leu, quem lê,
né? Sabe que o profeta colocou todos os pontos de doutrina em ordem nesse livro. Amém, verdade. E segundo, eu creio que foi Montpierre Green que disse que quando terminaram a impressão desse livro, o profeta chegou com esse livro e disse assim: um homem com esse livro, apenas com esse livro pode ser salvo. Porque aqui tem todos os pontos de doutrina que nós precisamos. Bom, e olha que interessante aqui, o profeta, todas as vezes que o profeta prega sobre a semente da serpente e que ele se refere-se à árvore, ele passa o tempo todo, vem aqui para os irmãos, né? A heresia satânica, a semente da serpente, casamento e divórcio, tudo ele fala à mulher. Quando chega aqui na Zera, o profeta dá uma esguinada para a parte espiritual desta árvore mista. E olha o que ele diz. Quantos creem aqui que Jesus Cristo é a árvore da vida? Amém. Sempre foi. Amém? Então olha que agora o que o profeta nos diz aqui. Na página 80 da era de Efésios, ele diz assim: muito bem, ouçam aqui agora. Se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado no jardim do Éden. E olha o que o profeta cita aqui. O profeta cita Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Fala: Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Vocês notaram que aqui agora o profeta está se referindo a esta árvore, não mais a mulher? Está referindo-se a essa árvore a Satanás? Perceberam isso? Mostrou. Se a árvore da vida é Cristo, ele diz: quem é essa árvore da ciência do bem e do mal? Também uma pessoa. E aí ele nos dá referência. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Como diz: como caísse do céu. Em algumas Bíblias está estrela da manhã, filho da alva. Na minha Bíblia está escrito claro, como caísse do céu, ó Lúcifer. Mostrando que é ele. E lá no versículo 13 diz: tu estava no jardim de Deus. Vamos dar uma outra referência aqui na Bíblia, irmãos? Nós temos um pouquinho de tempo ainda, só para os irmãos verem aqui, que interessante. Eu vou seguir lendo ali. Olha o que a Bíblia diz aqui no capítulo 31 de Ezequiel, versículo 13, diz assim: sobre a sua ruína, todas as aves do céu permaneceram, e todos os animais do campo ficaram sob os teus galhos. Deixa eu ver se está certo, não. É o versículo 3, perdão, irmãos. Diz assim: eis que a Síria era um cedro no Líbano, com ramos formosos, de sobras, coberturas de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. E as águas fizeram grande, o abismo fê-lo crescer, e os seus rios corriam por suas plantas. E ele enviava os seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso a sua altura foi exaltada sobre todas as árvores. Sabe que isso aqui está falando de Satanás, No campo de seus ramos se multiplicaram os seus galhos, se tornaram longos por causa da qualidade das águas que faziam crescer. Todavia as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes. E debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim era formoso na sua grandeza. A gente sabe que está falando de Lúcifer aqui, Na extensão dos teus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros do jardim não podiam... vou voltar aqui de novo, eu pulei aqui a palavra principal que eu queria. Olha, os cedros no jardim de Deus, está falando que essa árvore aqui estava no jardim de Deus, não podia esconder, e as árvores cipestres não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, e nem nenhuma árvore do jardim de Deus era como ele, em sua beleza. Eu fiz belo pela multidão de seus galhos, de maneira que todas as árvores do jardim que estavam no jardim de Deus o invejavam. Satanás. O profeta se referindo a ele.
também como uma árvore. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Amém. Não está difícil, né? Está simples? Vamos lá. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação, diz o profeta, da semente da serpente. Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente, diz Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito. Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar, falar. Era uma criatura ereta. E era algo entre um chimpanzé e um homem, porém o mais próximo do homem. Eu só quero aqui dar uma paradinha aqui e falar algo que me veio aqui no meu coração. Eu quero pegar um galho também da pergunta que o irmão Gildo fez na semana passada, e também fazer uma retratação aqui, mas eu quero falar algo importante para os irmãos. A respeito da menina lá que deu aquele problema, e eu falei a respeito da mãe da menina, depois descobri que a mãe daquela menina já era morta e ela foi criada pela avó. Está bem, então eu já estou me retratando aqui, retirando o que eu falei, que é uma realidade. A gente sabe que existem muitas mães desse tipo assim, né? Mas tudo bem. E aí a pergunta do irmão Gildo foi essa, assim. O irmão Gildo perguntou quantos anos tinha Eva quando ela foi enganada? Porque eu me referi que Deus não quis matar Caim. Vocês lembram? Isso eu dando contra a todo tipo de morte. Que eu não sou a favor de nenhum tipo de aborto em qualquer circunstância. Então, o irmão Gildo perguntou quantos anos tinha Eva. E alguém respondeu que a Eva tinha 18 anos, porque provavelmente está na melhor fase, que é a fase da ressurreição. Não é assim? Bom, mas irmãos, mesmo que a Eva estivesse na melhor fase, lá pelos 18 anos, vocês sabem que o profeta nos ensinou, a Bíblia fala isso, né, a respeito de 7 dispensações, não 7 eras, 7 dispensação. Alguém sabe me responder como é que é o nome da primeira dispensação? Ô, irmão Antônio, o senhor não sabe? Não estou lembrando mais. Se o senhor responder nos cultos evangelísticos, eu vou puxar sua orelha. Eu não lembro mais agora não. O Manuel? Primeira dispensação? Tu, Sandro, eu sei que tu sabe. Sandro, nem tu sabe. Da graça? Não, a dispensação da graça é a quinta, quase o final aqui. A dispensação da inocência. Foi a primeira dispensação. Então, se era a dispensação da inocência, a Eva tinha inocência. É o que alguém me falou para mim, que a Eva tinha eu li o profeta dizendo que a Eva tinha inocência de uma criança de 4 anos. Acho que foi a Jesus que leu isso dia na mensagem, que a inocência da Eva era de 4 anos. Por que ela foi enganada? Porque é fácil você enganar uma criança de 4 anos. Vocês que têm filho sabem. Tu engambela fácil teu filho, né? Tu pode nunca cumprir com aquela promessa, mas ele vai acreditar em ti. Por quê? Porque a criança está na dispensação da inocência. Por exemplo, assim, a escritura que eu li no princípio. Como é que eu li a escritura no princípio? Ouçam, não percam isso, irmãos. Só temos um domingo para estudar a palavra. Não fique aflito para ir para casa. Pense na escritura que eu li. Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém. Não foi o que ele disse? Ou sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Foi o que Jesus disse. O que Jesus está dizendo? Não tem como nós ficarmos só entre ovelhas. Nós vivemos num mundo que tem ovelhas e lobos. Quando as mães matriculam a sua menina na escola, ela está pegando a sua ovelhinha, está levando no meio de lobos. Não é assim? Quando as moças estão crescendo e elas precisam trabalhar, o pai e a mãe sabem que a sua ovelha está saindo do meio das ovelhas e está indo para meio de lobos. Então não é que Jesus quis ser mau, eu vou enviar vocês. Não, porque não tem. Paulo disse, não tem como tirar vocês do mundo. Do meio dos devassos, dos adúlteros. Não foi o que Paulo disse?
precisa trabalhar, as crianças precisam estudar, precisam estar em comunhão com pessoas que não servem a Deus, que são essa classe. Então o que Jesus disse? Sede simples como a pomba, mantenha a simplicidade, mas prudente como a serpente. E o que traz a prudência? Então, nesta última era, para que esta Eva não caia, Deus enviou uma mensagem. Essa mensagem nos traz uma instrução. O que Deus está fazendo aqui com nós, irmãos? Deus está nos instruindo. Amém. Aleluia. Não é isso? Deus está nos instruindo. Isso aqui é uma instrução da palavra. A palavra vem para nos instruir, para tirar nós da inocência e colocar nós na prudência. E aí, quando a palavra consegue tirar você da inocência e colocar você na prudência, você está pronto para viver no meio de lobos. Amém? Porque agora você sabe como se defender. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensina, tira da inocência, coloque na prudência. Talvez se a avó dessa menina tivesse dito para ela: não deixe ninguém tocar no teu corpo, se alguém tocar tu me conta, talvez não teria acontecido isso. Quando as minhas meninas foram para a escola, eu digo: ó, não tem que estar abraçando o professor, dá instrução. O único homem que você pode abraçar é o pai, o irmão, e deu. O que se faz? Instrui? Não deixe ninguém tocar em vocês. Instrução? Então, quando vão, já vão instruídos. A não ser que seja um estupro, né? Que seja agarrar força. Mas o que acontece com Eva foi uma sedução. Então, na verdade, o que a serpente fez? A serpente enganou uma criança. Porque a Eva tinha a inocência de uma criança de 4 anos. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? O que eu estou dizendo, né? Como eu disse para as irmãs quando eu saí do culto domingo passado, eu disse assim: independente do aborto ou se a criança nascesse, nada vai mudar o trauma que essa criança passou. Talvez se ela ficasse com essa criança, mais tarde essa criança seria uma alegria para ela, que seria a única coisa boa que ela tiraria dessa situação ruim que ela passou. Talvez um dia até dizer: meu filho, minha filha, vocês com amor de mãe, vocês sabem que você ama o teu filho incondicional, né? Talvez um dia ela olharia para aquela criança e diria: de toda aquela situação ruim que eu passei, pelo menos tem tu. Trauma não se tira. Então, por isso que eu segurei firme a minha posição, que independente da situação, eu não creio em aborto. Meus irmãos, amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém, Jesus. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo. Eu sei que pendi um pouquinho para um outro lado, né? Mas... amém. Mas é necessário, né? As coisas ficaram bem claras, né? Para os irmãos, né? O profeta segue dizendo assim: note o que Deus lhe disse no jardim. Gênesis 3:15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Acho que eu estou lendo aqui na parte errada, só um pouquinho. Os irmãos perdoem aqui. Deixa eu pegar aqui outra parte. É na página 84. Ele diz assim: agora, que temos chegado a esse ponto, deixa-me tentar consolidar seu pensamento sobre esse assunto, para que você possa ver a necessidade da nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente. Como tem feito? Nós começamos com o fato de que havia 2 árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus e a árvore definitivamente é Satanás. Fica claro, não fica? Que tinha uma árvore literal, que era a mulher, e também essa árvore estava num estado também místico, espiritual, que era Satanás também, porque havia um fruto tanto literal, Caim,
como houve um fruto espiritual, incredulidade. Vocês compreendem isso? Houve 2 atos. Houve um adultério espiritual primeiro, porque ela deixou a palavra de lado para crer na mentira de Satanás. Foi ou não foi um adultério espiritual? Quando Israel se inclinava a ídolos, ia após outros deuses, como é que Deus chamava a Israel? Tu foste após os teus amantes. Por que a Igreja Católica se tornou-se a grande fornicária? Porque ela se prostituiu aos reis da terra. Vê? A semente da serpente espiritual, vocês estão captando? Amém? Semente da serpente espiritual negou a fé, descreu. Houve um primeiro ato, incredulidade. Adultério espiritual gerou uma semente da serpente espiritualmente, incredulidade. E logo que tudo começa espiritualmente. Não adianta a gente querer fugir disso. Qualquer coisa, irmão, que tu faz no físico, primeiro é espiritual. Tu não faz nada sem primeiro tu pensar naquilo. O profeta disse, nós temos 3 ventres. Na mensagem a palavra falada é semente original. Nós temos o ventre da mente, nós temos o ventre da terra e nós temos o ventre da mulher. Na palavra falada semente original, parte 2, o profeta fala desse assunto. E a nossa mente, esse ventre aqui da mente, sempre está gerando espíritos. Por isso que é aqui que o diabo trabalha. E eu sempre digo para os irmãos, que aqui nessa parte, onde o diabo vem com a dúvida, e começa, irmão, às vezes, te convencer de coisas que não são. E quantas pessoas entram em problema porque dão ouvido para Satanás na mente e botam coisas na cabeça que ninguém mais tira. Pode provar por A mais B que não é. Eles vão crer naquilo até o final, porque a mente é um ventre. Começa a concepção, começa com um pequeno pensamento. Olha, irmão, e se tu não aborta aquele pensamento logo ele dará luz. Em algum lugar, aquele espírito ruim gerado na mente vai ser gerado. Não é assim? As pessoas botam eu acho que eu estou com câncer. Mas eu senti uma dor estranha. Mas fulano morreu assim, senti a mesma coisa. E vão colocando na mesa, vão colocando na mente. Daqui a pouquinho a pessoa parece, eu disse. Às vezes nem tinha. Gerou o câncer espiritualmente primeiro. Depois aquele demônio só cria um corpo. Não é assim que acontece com as pessoas? Ó, irmão, vigia, irmãos, esse pensamento. Amém. Vigia com a tua mente. A tua mente é o campo de batalha. É onde o diabo coloca a semente. Vigia com esse ventre. Esse ventre está sempre gerando. Se ele tem que gerar, deixa de gerar coisa boa. Deixa gerar fé na palavra de Deus. Amém? Porque ele está sempre aqui. Satanás está sempre na mente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa semente da serpente gerou na mente uma incredulidade. Qualquer coisa que tu for fazer, irmão, primeiro tu pensa. Depois tu pratica. Deus pensou primeiro. A palavra Elohim tem muito significado. O autoexistente, o autossuficiente. Como é que é a outra palavra? O autoexistente, o que existe por si mesmo. E aquele que está só com seus pensamentos. Tudo que está materializado hoje, primeiro Deus pensou. Amém. Não foi assim? Então tudo está na mente primeiro. Antes de haver uma semente da serpente literal, primeiro tinha que ter uma semente da serpente espiritual. Amém. Aí estão as duas árvores. A árvore espiritual e a árvore literal. Vocês compreenderam? Amém. Ficou claro, irmão, para vocês? Amém. Amém. Se não ficou, vocês podem fazer as perguntas aí durante a semana. Só vou ler aqui um parágrafo só para confirmar o que eu tinha dito ali, já vou encerrar. Sei que alguns já cansaram, mas só para colocar aqui uma base aqui, deixa eu ver aqui a mensagem, 231,
da mensagem às 3 classes de crente, 231. Deixa eu ler aqui. Olha que o profeta disse aqui o que eu citei, só para não ficar nas minhas palavras, tá? 231 da mensagem 3 classes de crente. Bem, exatamente como Satanás fez com Eva. Esta pequena mulher, na tradução aqui está como indefesa, mas na tradução original está como inocente. Diz assim, ó, bem, exatamente como Satanás fez com Eva, esta pequena mulher inocente. Ela é inocente porque ela tinha a idade de uns 4 anos. Não conhecia o bem e nem o mal. E a Bíblia diz isso. Que depois da queda, Deus diz, agora sim, o homem é como um de nós. Conhece tanto o bem quanto o mal. Vocês lembram disso, né? Que antes da queda, amém, eles não tinham o entendimento do bem e do mal, porque estavam na dispensação da inocência. Vocês estão felizes? Só para mais um parágrafo aqui, irmãos. Irmãos, aguentem mais um pouquinho aqui. Só o último parágrafo aqui, para nós encerrar. Aqui. Poder de Deus para transformar, no parágrafo 113, o profeta diz assim: agora observe o que aconteceu no jardim do Éden. Estava a economia inocente de Deus. Amém? Estou lendo aqui para vocês vão ficar afirmados na mensagem, tá? Agora, observe o que aconteceu no jardim do Éden. Estava a economia inocente de Deus. Aquele foi uma das dispensações. A primeira dispensação era a dispensação da inocência. Então aqui o profeta está confirmando o que eu falei para os irmãos. Vocês estão felizes? Amém. Amém? Deixa eu só encerrar dizendo isso aqui para os irmãos. Quer ver, irmãos, como é que as coisas acontecem? Acontece assim. Amém. Isso aqui é uma boa advertência para todos, tanto para homens quanto para mulheres. Como é que acontece? Eu imagino a Eva dando uma passeadinha pelo jardim e o nosso amigo, nosso irmão serpente, estava por ali, né? O irmão serpente estava por ali. De vez em quando o irmão serpente trocava umas palavras com a irmã Eva. Estava tudo bem, conversavam. Passava outro dia, conversavam de novo. O assunto ia ficando bom. Iam se aproximando um do outro. Foram ficando íntimos um do outro. Oh, grande Deus, fala assim. Começou uma aproximação. Começaram a ficar amigos achegados. E eu me lembro que se a gente não tem discernimento, eu vou encerrar com isso. Eu sei que minha hora está passando, mas ouçam isso. Eu me sinto dirigido a falar essas coisas. Amém. Eu me lembro que um dia, Pedro, no capítulo 16 de São Mateus, estimulado por alguma coisa, teve a revelação de quem era Jesus Cristo. E naquele mesmo momento, Jesus para Pedro: eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E o profeta diz assim, ali ele nasceu de novo. Teve a revelação de Jesus Cristo. Logo que ele tem a revelação de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, passou alguns dias ou momentos, e no mesmo capítulo 16, aquele mesmo homem vem até Jesus. Mas ali já não era mais o irmão Pedro. Ali era Satanás em Pedro. E chega e diz, fala mansa. Senhor, eu não quero que tu morra. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, para mim tu é pedra de tropeço. Se Jesus não fosse prudente, se ele fosse como o primeiro Adão, inocente, Pedro, é verdade, meu amigo, eu sabia que podia contar contigo. Irmão, um dia irmão Pedro, outro dia o irmão Pedro estava endemoniado. Um dia era a serpente, o ser criado por Deus. Um dia daqueles não era mais a serpente,
Era Satanás na serpente. E a Bíblia diz que o profeta afirmou, ela foi seduzida. E todo homem e mulher sabe que a sedução acontece como se fosse um engodo. Um pouquinho aqui hoje, um pouquinho lá amanhã, um pouquinho lá amanhã, outro pouquinho lá amanhã, até que a mulher estava apaixonada pela serpente. Tudo que a serpente dizia, o sentimento fazia com que ela cria. Compreende isso, irmãos? Eu estou falando isso para vocês. Amém? Lembra o sonho que o Senhor me contou? Não é o que acontece? Amém. Então, tome isso como uma advertência de Deus. Hoje pode ser teu colega de serviço. Pode ser teu colega de escola. Pode ser um amigo da internet. Pode ser até um irmão de outro tabernáculo. Amanhã pode ser o diabo nesse homem. E é verdade isso. Isso é verdade. Hoje é um colega, um irmão da mensagem, que tu descobriu não sei da onde, que me dá bons conselhos, que me cita parágrafos da mensagem, cheio de revelação. Amanhã depois esse irmãozinho pode, cheio de demônio, lançar sua semente de serpente que o profeta falou, eu li para os irmãos. Continua sendo o ato, a semente da serpente. Amém, Jesus. Eu encerro esse assunto da semente da serpente dando essa advertência para os irmãos. Porque a semente da serpente não é apenas uma história para nós contarmos. É saber que isso continua no meio das pessoas. As duas árvores estão aí, vive ativa. E aí está a escolha de cada um. Qual delas que tu vai querer comer? Se tu comer da árvore da vida, tomai e comer esse meu corpo que é partido por vós. Você terá a vida eterna. Por que Deus trouxe juízo em Sodoma? Leia na carta de Judas. Porque aqueles homens foram após outros corpos. Irmão, aleluia. A hora está passando, eu tenho que dizer isso aqui. Quando Deus faz o casamento, é 2:21 e 24, né? Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus dá a oportunidade de o homem e a mulher ser uma só carne. Por que Deus dá a oportunidade de o homem e a mulher ser uma só carne? Paulo diz em Romanos capítulo 7, não é bom que o homem toque em mulher. Vamos lá, irmãos, estão me acompanhando? Não percam isso. Não é bom que o homem toque em mulher. Para que o homem não tocasse em mulher, Deus permitiu que marido e mulher fossem uma só carne. Ele não está tocando em mulher, ele está tocando no seu próprio corpo. Mas os moradores de Sodoma enjoaram o seu próprio corpo e foram após outros corpos. Essa semente que o profeta disse, eu poderia trazer isso em 6 horas de pregação. Aquela serpente do princípio e a serpente do fim, se arrastejando, continua aí. Continua aí. E nesse tempo, irmão, que a comunicação se tornou-se do jeito que está, moderníssima, né? Tenho certeza, é ciência. Facebook é ciência, usamos para coisa boa, mas Facebook é ciência. O WhatsApp é ciência, celular é ciência, computador é ciência, notebook é ciência, tablet é ciência. E é a ciência do bem e do mal. Aleluia. E Satanás trabalha através da ciência. E a semente da serpente continua a mesma, não muda. Amém, Jesus. Amém. Agora sim, vamos se colocar de pé. Agora eu senti que o Espírito Santo disse amém. Aleluia. Muito bom. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Um momento. Coração, nós já estamos despedidos. Nosso culto
quarta-feira, tá bom? Nossos cultos de quarta-feira aqui. Amém. Nossa irmã Emília Rodrigues pede oração pelo seu irmão Vianês. Irmão Vianês é irmão do irmão Edgar. O irmão Edgar, que estava com a Covid, ele e toda a sua família, o suspeito, não sei se chegou a confirmar, estavam ruins. E num dos cultos aqui pediram oração, que hoje o irmão Edgar mandou testemunho dizendo que estão curados, estão todos bem, né? O irmão Lauro esteve no culto lá ontem em Canoas e encontrou todos eles bem com saúde, né? Deus seja louvado, né, irmãos? Pela cura de nossos irmãos. Agora vamos seguir orando pelos demais. E nós cremos que Deus trará cura, né? Vocês podem dizer amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Teu Espírito Santo, que tem o controle das coisas, traz, meu Deus, para nós o entendimento dessas coisas. Somos homens, Senhor. Tem algumas coisas que nós não compreendemos, não sabemos expressar da melhor maneira, mas eu estou aqui, Senhor, nesse púlpito, falando essas coisas, contando com a ajuda do Teu Espírito Santo, que é aquele que abre o entendimento, coloca a palavra lá no âmago da alma do eleito. E mesmo que ele não compreende 100%, mas ele crê. E por meio de ele crer, aquela semente fica trabalhando até que chega um dia que o seu entendimento é aberto e ele consegue compreender as Escrituras. Tivemos aqui esse ensinamento da Tua palavra e também tivemos uma advertência no final da pregação, tanto para homens quanto para mulheres. E que esse grupo de irmãos que nessa noite ouviram o Teu conselho, não só os aqui presentes, mas aqueles também pela via da internet, a nossa audiência invisível, que eles possam, Senhor, tomar o conselho do Senhor de uma forma séria. Amém. Não fazer o que Adão e Eva fizeram ali no princípio. Largaram a palavra para tomar a palavra de Satanás, mas que eles possam tomar nessa noite esse conselho como um fruto da parte do Senhor e se alimentar disso, Senhor. E quando chegar na hora da tentação, que eles forem provados, eles possam resistir firme à tentação. E quando Satanás vier, eles possam fazer como o segundo Adão fez. Satanás está escrito. E assim, meu Deus, eles terem vitória sobre toda esta árvore da ciência, que domina esse mundo hoje, meu Deus, com os seus frutos, com a sua beleza, com o seu brilho de Hollywood. No nome de Jesus Cristo, Pai, conserva essa igreja debaixo desse véu de santidade, para que eles não olhem lá para fora e se encantem com a beleza desse mundo, mas que eles possam, meu Deus, estar incandescendo e comendo da árvore da vida, Jesus Cristo, palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus, os irmãos podem sair na ordem.